Muito boa noite, meus irmãos. Espero que todos tenham passado aí um domingo feliz, tranquilo. Uma vez que nós tivemos a necessidade de comparecer a Marília hoje pela manhã, em decorrência do contexto daquela igreja e a recomposição do conselho, cujo mandato de todos os presbíteros havia vencido, e o PEBRU teve a necessidade de nos encaminhar para ajudar aquela igreja, como também já aconteceu com a primeira de Marília, e em breve nós também teremos que fazer o mesmo trabalho com a igreja presbiteriana de Bela Vista. Então tudo isso são resultados da pandemia, meus irmãos, viu? Tudo em paz, tudo tranquilo. Boa noite aos irmãos que vão chegando, vão se aderindo aí ao culto da noite que nós vamos realizar na noite de hoje. E aí vamos orar, fazer o que nós geralmente fazemos, buscando a Deus, pedindo a Ele que tenha misericórdia de nós e nos ajude no culto que viemos prestar. Você que está em casa, não se esqueça de ter as suas mãos a palavra de Deus. Se você não tem o novo cântico, espero que os irmãos aqui presentes ajudem aí na transcrição dos hinos que nós vamos cantar e dos textos bíblicos que serão lidos no tempo apropriado. Incline a sua cabeça, você que está em casa, os irmãos estão aqui na igreja, para nós podermos falar com o nosso Deus. Pedir ao diácono, por favor, trouxesse água aqui para o púlpito, por gentileza. Vamos orar, irmãos. Incline as suas cabeças e vamos falar com Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, graças te damos por esta noite e pelo privilégio que o Senhor nos concede para, reunidos, buscar-te em oração e prestar culto ao Senhor. Por tua misericórdia, clamo, ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos crentes fiéis, leais a ti, Senhor, sempre prontos para o serviço que o Senhor nos tem confiado, fazendo tudo, ó Senhor, com o nosso coração, de todo o nosso coração, de toda a nossa alegria, sendo fiéis, ó Deus, em tudo quanto a tua palavra demanda de cada um de nós. Imploramos, Senhor, por misericórdia, imploramos o teu perdão para os nossos pecados, e imploramos que o Senhor nos ajude, ó Deus, para que pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, o culto que viemos prestar seja recebido no teu trono de graça. Tem misericórdia de nós, nos ajude, fala o nosso coração, seja com aqueles irmãos que ainda caminham para cá, abençoa os irmãos que estão nos seus lares, que acompanham este culto, para que não sejam, Senhor, distraídos por qualquer motivo, ó Pai, mas que estejam agora centrados na Tua Palavra, centrados em cada ato do culto, para que, Senhor, onde quer que estejam, seja um ambiente solene, seja um ambiente reverente, e eles se sintam parte deste culto e desta adoração. Nós imploramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ao som do piano. Convido a vocês que estão aqui presentes, fiquem em pé, para nós cantarmos o hino Segurança e Alegria. Vamos cantar com bastante entusiasmo e reflexivamente, que é maravilhoso, e com espírito também de gratidão, porque Deus nos dá esta segurança por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos cantar. Que segurança sou de Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo os céus provas da graça que vem de Deus. Conto esta história, cantando assim:
cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Os irmãos podem sentar e queiram, por favor, abrir as suas Bíblias no Salmo 57. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 11. Então, todos já sabem, nós temos reiteradamente dito, o Salmo está lá no meio da Bíblia, fácil para todos encontrarem. Salmo 57, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Vamos fazer esta leitura, meus irmãos, como normalmente temos realizado no culto, responsivamente. Então eu lerei versículos, irmãos lerão os seguintes. Mesmo você que está em casa, leia também, viu? A exceção do versículo 11, onde todos nós leremos juntos. 57, de 1 a 11, diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, até que passem as calamidades. Adorarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória. Amaram verde aos meus passos, a minha alma está batida. Abriram porta diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Versículo 11, juntos, meus irmãos: Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória. Deus abençoe, meus irmãos, sua palavra lida, gravando-a no nosso coração. Eu vou convidar os irmãos do departamento de música, por gentileza, que venham aqui à frente, para conduzir-nos em 3 cânticos, como nós temos feito dominicalmente. Por favor. Boa noite, amados irmãos, que a graça do nosso Deus seja sobre cada um, seu amor, suas misericórdias, suas bênçãos eternas. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é grande, nós estamos em sua presença em todos os momentos, e por isso nós vamos falar o versículo da semana, que está registrado em Salmo 19, 14. Vamos todos juntos em uma só voz falar esse versículo. Já meditamos pela manhã na escola dominical e vamos falar agora à noite. As palavras dos meus lábios e o bem-estar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós que estamos sempre na presença do nosso Deus, Ele jamais nos deixa sozinhos. Isso deve ser algo vivido por nós, nossas palavras, toda a nossa vida
devem expressar essa gratidão ao nosso Deus. Versículo 10. Ao Senhor pertence a honra, a glória, o louvor. As palavras dos nossos lábios devem expressar. A nossa vida deve ser essa vida de constante adoração ao nosso Deus que se assenta no trono, ao Cordeiro que pertence à salvação. He
dia, foi o que nós estudamos pela manhã. Ele é o nosso pastor e Ele está com o seu rebanho todos os dias. Transformar
irmãos, eu quero lembrar-lhes que nesse momento de oração intercessória, nós vamos rogar pela nossa irmã Sandra, faz aniversário hoje, é isso mesmo? Não, durante a semana, né? Hoje é aniversário de casamento, então duplamente, então vamos agradecer a Deus pelo seu aniversário de casamento, que é hoje, né? Tudo bem que eu não fui convidado nem para um cafezinho amargo, mas fazer o quê, não é? E depois vem o aniversário durante a semana, não é isso, Sandra? Que dia, amor? Quando? Não, do mês. Dia 11 de novembro. Seu Benedito, boa noite, seja muito bem-vindo, viu? Bom ter o senhor aqui novamente, presbítero lá em Botucatu. Diácono Richard, família, Beth, Ingrid e essa senhorinha de cabelo branquinho, eu não lembro. Sua mãe, Richard? Dona Salete, prazer conhecê-la. Sejam muito bem-vindos. A amiga do Josué, está ali, acho que é a amiga do Josué, está coladinha ali com ele, não é? Qual é o nome dela, Josué? Íris dos olhos, não é? Muito bem-vinda, Íris, Deus a abençoe. E a Bia, que é a filha da Luciana. É a primeira vez que você está vindo aqui, Bia, à noite, é a primeira vez. Meus irmãos, a junta diaconal precisa retomar aquele trabalho das fichinhas lá, viu? Para entregar para esse pessoal que vem a primeira vez à igreja, tá bom? Estou sentindo falta delas, tá ok? Então, os irmãos, passem para mim. Esses que eu estou falando agora, normalmente eu faço lá no finalzinho do culto. Tem uma pessoa aqui do lado do Gabriel, deve ser amigo dele, né? Convidado do Gabriel. Quer apresentá-lo, Gabriel? Renan, ele já falou bem alto aí, hein, Gabriel? Rápido no gatilho, né? Prazer tê-lo também, Renan. Primeira vez que vem, ok? Então, irmãos, quem estiver aí, a escala da junta, como nós reunimos na sexta e falamos, precisa voltar a funcionar para que esse trabalho seja feito, meus irmãos. Ele é muito importante. Que é dar os pessoal aí as fichas, e tem lá atrás, já pode pegar, distribuir entre o pessoal aí para que eles preencham lá. E depois eu tenho a oportunidade de retomar o contato com vocês, como normalmente faço, pelo WhatsApp, né, mandando uma mensagem e outras coisas mais, tá bom? Sandra, por favor, vem aqui, vamos orar e agradecer a Deus pelos 25 anos completinhos, redondinhos, eu tenho certeza que você tem, né? Vem aqui, pode vir aqui do lado de cá. Seu Benedito, eu quero que o senhor, quando orar, o senhor lembre de pedir ao Papai do Céu, para mim, o seguinte: a alegria, o prazer de ver as minhas filhas assim, viu? Eu vou ficar muito feliz, o senhor nem imagina. Quando lembrar de mim, o senhor lembra de 3. Claro, lembra de todo mundo lá em casa, né? Mas esse pedido é específico, tá bom? Quero ver essas meninas assim. O senhor sabe o que quer dizer assim, o pai entende, né? Educada, gentil, firme na fé, os caminhos do Senhor. É assim que eu quero ver as minhas filhas, viu? E graças a Deus pelo seu trabalho como pai, seu Benedito, viu? Deus abençoe muito a sua vida. Pode sentar, seu Benedito. Vamos orar então, irmãos. Convido-os aqui, inclinem as suas cabeças e vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso bendito Pai, graças te damos porque pela tua graça e misericórdia, o Senhor concede a Sandra, Senhor, tua serva, a alegria de celebrar hoje mais um ano de vida conjugal. O Senhor, ó Deus, estabeleceu esta família. O Senhor tem sustentado nas tuas mãos, ó Deus, a vida do Paulo, do Pedrinho e da Julinha, assim como da Sandra, que ela continue sendo naquele lar aquela mulher virtuosa de que a tua palavra fala. Deus, sendo exemplo, testemunha de fé, de conduta para todos os que habitam com ela. Dá-lhe sabedoria, Deus, para testemunhar em favor do teu evangelho todos os dias da sua vida, Senhor. E, ó Deus, falando em existência, no dia 11 também, segundo a tua graça, ela há de completar mais um ano de vida. Ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, ó Deus, por sustentar a tua serva nas tuas mãos e permiti-la chegar até aqui. Nestes tempos difíceis, ano muito difícil, cheio de lutas, mas a tua serva, como tantos outros, permanece firme nos teus caminhos, servindo ao Senhor com alegria e disposição, procurando a Deus fazer a tua vontade na sua vida, Senhor. Nós imploramos que o Senhor abençoe, ó Deus, sustentando-a em todas as coisas, pela tua graça e misericórdia, em nome de Jesus, amém.
Parabéns, Sandra. Deus abençoe, viu? Obrigada. Dia 11 um cafezinho amargo, quem sabe, né? Brincadeira, viu? Meus irmãos, na sequência, eu gostaria que o diácono ou outro irmão pudesse trazer para mim só o controle desse ar aqui para eu. O presbítero mesmo, o Nilson está acostumado, vou dar uma virada nele aqui porque eu já estou suando bastante aqui. Isso. Obrigado. Meus irmãos, ao som do piano, eu os convido a que, por gentileza, fiquem em pé. Nós vamos cantar este hino de gratidão, que é o hino 62, muito conhecido. Vamos cantar com muita alegria. Então vamos lá. Vamos lá, Angela. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Agradeço, Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, amor. O teu precioso amor. Amém. Muito bem, nós vamos agora aproveitar enquanto oramos, agradecendo a Deus, e vamos também rogar pelo culto infantil. Chamo as crianças que por favor venham aqui à frente. Lilica, hoje tem até o sobrinho ali da Liliane, que eu esqueço o nome, eu sei do Murilo, né? Murilo? Adnan, esse aí, né? Arthur. O Gabriel, a Lulô, Lilica já está aqui, a Lilica. A Duda.
Ei, Gabriel, vem, Gabriel. A Duda está te esperando aqui, animada. Olha que beleza, olha. Viu? Ô, Duda, vem pro lado de cá, Dudinha. Dudinha, vem do lado de cá ficar com o Gabrielzinho. Vem cá, aqui, ó. Vem cá, vem. Fica aqui, ó. Fica aqui, vem, meu amor. Dá a mãozinha pro Gabriel, dá? Isso. Mas vira de frente aqui, ó. Aqui tá com os pequeninos. Isso. A Duda tá animada assim porque eu tô com o aviãozinho dela e eu disse que se ela fosse na salinha eu ia devolver o filho. Preciso de um microfone, meus irmãos, para elas orarem. Alguém pode trazer para mim, por favor? Muito obrigado, viu? Quem vai orar hoje? Lolo? Então, Lolo, eu quero lembrar os irmãos o seguinte: se vocês acharem no meio da página da minha sogra uma live de autoria da Eloá e da Alicia, então, por favor, orem por mim, porque eu não faço ideia de que elas andaram gravando lá não, mas me disseram que é coisa boa. Eu vou ver depois, né? É, Lica? É, né? Então tá bom. É o exemplo, né? Vão vendo a gente fazer e que vão fazer que também igual. E eu acredito que é coisa boa, né? Eu espero que seja muito bom. Depois eu vou dar uma olhadinha com muita calma para ver o que vocês estão ensinando na internet. Eu quero ver. Lolo, faz uma oração, pede ao Papai do Céu que abençoe o culto infantil do dia. Dá a mãozinha aqui, meu amor. Fala com o Papai do Céu. Fecha os olhinhos para orar, tá bom? Obrigado também, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas. O Senhor tem sustentado a nossa vida, não tem nos faltado o alimento sobre a mesa, não nos tem faltado os recursos para a nossa subsistência. Ó Deus, nós precisamos estar alertas para cumprir a nossa parte, a nossa fidelidade, devolvendo ao Senhor o que te pertence. Ajude a tua igreja a ter esta consciência e a cumprir bem o seu papel para a manutenção da tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso. Deus abençoe a vocês, viu? Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos, nós vamos nos concentrar hoje, com a graça de Deus, nós chegamos à última sola da Reforma Protestante, não é? Então eu gostaria de pedir a concentração de vocês, principalmente quem está em casa é um negócio mais complicado, não é? De manter a concentração em casa é um negócio meio desafiador, mas acho que vocês aí vão conseguir também. Os irmãos estão aqui presentes, vamos vencer o cansaço do domingo, né, diante da rotina que vocês tiveram hoje. Foi como a minha, foi uma bênção de Deus, né? Ir a Marília e ter a oportunidade de fazer tudo que nós fizemos lá e voltar para casa em paz, segurança, foi muito bom. Então, como eu disse, todas as abordagens que nós já fizemos até aqui devem ser consideradas uma espécie de ensaio teológico. Sabe o que eu quero dizer com isso? É o resumo do resumo do resumo, viu? Porque esses assuntos, meus irmãos, são tão profundos, eu não ousaria tratar com a profundidade e a riqueza de detalhes das quais eles estão revestidos, não. Viu? Por isso é que o que nós já fizemos até hoje foi trazer uma ideia daquilo que marcou a Reforma Protestante na forma de 5 princípios ou pontos principais, né? 5 princípios importantes ou 5 pontos principais. Quais são eles? Vocês devem estar lembrados. Eu bem que podia perguntar, não é? Porque afinal de contas eu venho falando aí já há pouco tempo, né? São 5 estudos que começaram na quinta-feira da semana retrasada. Primeiro, não precisamos assistir os estudos, porque todo bom presbiteriano precisa saber esses solas da reforma, certo? Então, somente a Escritura foi o primeiro deles, numa quinta-feira. Depois aqui na escola dominical falamos sobre somente Cristo. No culto à noite, domingo passado, falamos sobre somente pela graça.
E na quinta-feira passada falamos sobre, quem é que está lembrado aí? Somente a fé, exatamente. Obrigado, presbítero Garmes, viu? 5 solas, agora o último ficou sobrando aí, ficou faltando na verdade. Somente, a glória somente a Deus, não é? Então isso é claro que às vezes eu engasgo aqui, porque por incrível que pareça, nós gravamos o que está em latim. Sola Escritura, né? Solo Christus, sola gratia, sola fides e soli Deo gloria, né? Então são estas palavras aí em latim. Então eu os convido, meus irmãos, hoje, já que nós vamos tratar sobre a glória somente a Deus, nós vamos abrir um texto que ninguém conhece, Êxodo 20, de 1 a 6. Bom, para quem está em casa e aqui mesmo fica fácil, né? Êxodo é o segundo livro do Velho Testamento, segundo livro da Bíblia. Êxodo 20, de 1 a 6, diz o seguinte: então falou o Senhor todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar mais uma vez, irmão. Senhor Deus, ajuda-nos na exposição doutrina, Senhor Deus, à luz de vários textos bíblicos, além do que acabou de ser lido. Tem misericórdia de nós, abra o nosso entendimento, mantenha, Senhor Deus, a nossa concentração, sustenta-nos em nosso cansaço e perdoa os nossos pecados. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para alavancar esse assunto, eu gostaria de considerar, ou começar, na verdade, com o que é afirmado na chamada Declaração de Cambridge. O que é isso, pastor? Então eu fiz questão de pôr entre parênteses aqui. O que é a Declaração de Cambridge? Ela é o resultado de uma reunião de aproximadamente 100 representantes de igrejas batistas, luteranas e presbiterianas, que ocorreu na cidade de Cambridge durante 4 dias, do dia 17 a 20 de abril, olha, não é muito longe não, de 1996. Tem gente aqui que não havia nascido ainda, e apesar de ser tão recente, hein? 1996. Então, nos Estados Unidos, de 17 a 20 de abril. A Confissão de Cambridge é um chamado à igreja para que se arrependa do seu mundanismo e recobre a confissão das doutrinas essenciais evangélicas. Por ser muito recente e tão aplicável ao contexto que a igreja evangélica vive no Brasil e no mundo, então eu gostaria de apontar aqui o que foi reafirmado naquela ocasião. 96 para 2020 são 14 anos, é isso mesmo? 14 anos, então muito recente, né? 24, ainda bem que tem vocês que são bons de português, de matemática, desculpe. Então 24 anos, né? A minha filha não tinha nascido, né, Caris? Nem a Júlia. Então, pois eles estavam lá discutindo assuntos que vocês já estão sofrendo até hoje e vão sofrer mais, se preparem. Quanto à glória de Deus somente, eu retirei daquela reunião, porque eles trataram dos 5 solas da reforma. Então eu extraí o último assunto, que é o assunto de hoje, para tratar com vocês. Então, meus irmãos,
Observem uma parte do que foi decidido lá em Cambridge, em 1996. Prestem muita atenção e vejam a atualidade disto. Onde quer que na igreja se tenha perdido a autoridade da Bíblia, onde Cristo tenha sido colocado de lado, o Evangelho tenha sido distorcido ou a fé pervertida, sempre foi uma mesma razão. Atenção, nossos interesses, eles sempre substituíram os interesses de Deus, e nós estamos fazendo do nosso modo. Vocês já ouviram falar isso aqui na igreja? Lá em Cambridge eles estavam falando isso há 24 anos. A igreja da nossa geração está substituindo os interesses de Deus pelos seus próprios interesses. A humanidade tem feito isso, mas o assunto aqui é a igreja, não é? A perda da centralidade de Deus na vida da igreja de hoje é comum e lamentável, disseram. Essa perda que nos permite transformar o culto, isso é um alerta para o pessoal, principalmente quem atua aqui na parte da música, que inclui a mim. Às vezes alguns me acham muito chato com questão de letra de música, sabiam? Mas não é de agora não, faz tempo isso, viu? Porque a minha preocupação é olhar para a Bíblia, ouvir certos cânticos e ver que alguma coisa está errada. Eu não sou Lutero, mas Lutero fez exatamente isto. E não foi só com a música não, foi com tudo que estava acontecendo na vida da igreja. E olhou para a Bíblia e falou: tem muita coisa fora do lugar, vamos voltar à Bíblia. Então lá em Cambridge disseram: essa perda nos permite transformar o culto em entretenimento. Até parece brasileiro falando aqui, não é? A pregação do Evangelho em marketing, o crer em técnica, o ser bom, não é? Nessas coisas, ou então avaliar o culto, né, a qualidade do culto, no ato de sentir-se bem, e a fidelidade do crente em ser bem sucedido. Estou bem sucedido porque Deus está me abençoando, mas não é uma conclusão totalmente certa não, ou seja, pode ser muitas vezes equivocada, porque quando muitas portas são abertas, Deus está nos testando a fé. Deus não testa a fé só quando falta tudo. Às vezes o momento que Deus mais nos testa é quando tudo está sobrando na nossa vida, e aí a nossa fé é testada, até que ponto nós realmente estamos vivendo pela fé, e não pelo que nós temos, pelo que Deus nos emprestou. Como resultado, Deus, Cristo e a Bíblia vêm significando muito pouco para nós e tem um peso irrelevante sobre nós. Isto eles disseram em 96 lá em Cambridge. Deus não existe, continuam, para satisfazer as ambições humanas, os desejos, os apetites de consumo ou nossos interesses espirituais particulares. Precisamos nos focalizar em Deus e na nossa adoração, e não em satisfazer as nossas próprias necessidades. Deus é soberano no culto, não nós. Houve uma preocupação muito séria com o culto. Isso foi tratado principalmente neste ponto, não todos eles na verdade, por causa da centralidade de Cristo, a centralidade da Escritura, a centralidade de Deus no culto. Então precisamos focalizar Deus na adoração e não satisfazer as nossas próprias necessidades. Deus é soberano no culto, não nós. Nossa preocupação precisa estar no reino de Deus, não em nossos próprios impérios, popularidade ou êxito. Só lhe deu glória. Esta é a tese, a quinta, não é? Então, o que eles reafirmam, isso tudo dentro dessa adesão. Meus irmãos, o documento é muito grande. Eu disse que isso aqui é só um ensaio, não é? Resumo do resumo do resumo. Então não se cansem não, porque o documento é muito grande. É claro que eu trouxe aqui algo bem batido no liquidificador para tornar bastante acessível a todos vocês, a mim inclusive. Reafirmamos que como a salvação é de Deus, realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente.
Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos a sua lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. A Bíblia não é usada pelos psicólogos com fins terapêuticos, bem que poderia, mas eles não têm isso como parte da sua profissão. Então a igreja acaba sendo uma comunidade que também atua terapeuticamente, não é? Ajudando as pessoas a terem melhores emoções, equilíbrio na cabeça, não é? No coração, equilíbrio nas ansiedades, nas preocupações. A propósito, rapidamente vou dizer, estava a 2 quadras de casa, então a Alice me liga o telefone da vovó: papai, onde o senhor está? Ô, minha filha, estou chegando em casa porque estou muito preocupada com o senhor. Preocupada, minha filha, por quê? Ai, papai, porque o senhor está demorando muito. Ah, minha filha, está tudo bem, você não precisa ficar preocupado. Você orou por mim? Orou? Perguntei. Orei. Então eu falei: você orou, você descansa, não precisa ficar preocupada, descansa. Então a igreja tem também este fato, não é, de agir de algum modo nos ajudando nesta ansiedade que já começa onde? Na infância, não é? Aí eu vindo para cá para a igreja falei assim: meninas, observe o seguinte, quando a gente ora pedindo, entregando certas coisas a Deus, é como se Deus, vamos citar o exemplo do papai indo lá, não é? A Marília, é como se Deus tivesse apanhado o carro com as próprias mãos, levando-o e trazendo-o de volta, na linguagem da Lica. Então não era o Senhor dirigindo. Falei: se for você entender bem desta maneira, então não era Deus conduzindo o carro do papai. Você orou? Então não há com que se preocupar. Todos já sabem, continua a declaração de Cambridge, não é, que séculos antes, ou seja, no período da Reforma, essa questão foi levantada de maneira muito enfática por causa de todas as tendências que haviam tomado conta da igreja de dividir a glória de Deus com o ser humano, com o homem. Nós falamos aqui agora, quem estou dizendo sou eu, porque aqui eu termino, não é, a declaração de Cambridge nesta parte. Nós falamos aqui na igreja sobre a questão do antropocentrismo, estão lembrados? Várias vezes nós falamos. Confere ao homem valores que o homem não tem. Perdeu quando caiu da sua perfeição. E como isso mina o conceito bíblico de teocentrismo, é Deus no meio, não o homem, Deus no meio. Deus é o objetivo, a glória de Deus é o objetivo. Então, onde a glória de Deus não é ofuscada pela condição do homem morto, não é? Nos seus delitos e pecados, tem sido a nossa ênfase aqui. O homem desaparece, Deus é engrandecido. João Batista disse isso a respeito de Jesus, quando falaram para ele que Jesus fazia mais discípulos que João, e Jesus disse assim: convém que ele cresça e que eu diminua cada vez mais. Esse grave problema, meus irmãos, aconteceu mesmo antes que houvesse mundo, quando Satanás, na eternidade, pretensiosamente buscou se elevar à mesma condição de Deus, ou ainda ser maior do que Deus. É antigo, não é? Nem havia mundo, mas nós não podemos retroceder tanto assim, não é? Por isso nós vamos voltar a nossa atenção para os reformadores, buscando resgatar a bandeira, buscando resgatar sob a bandeira do somente a Deus a glória, os princípios bíblicos. Isso nós vamos ver então. Quem estiver no Data Show, coloque aí para mim, por favor. No primeiro momento, em 2 momentos. O primeiro deles é esse: desvios da igreja relativos à glória de Deus. Desvios da igreja relativos à glória de Deus. Um dos princípios fundamentais que haviam sido corrompidos na igreja estava relacionado à santidade de Deus. Pode colocar aí, viu? Coloca lá no primeiro momento, debaixo do tópico santidade de Deus. Ele é único, santo, santo em essência, não por derivação. Deus é santo em essência,
A gente fala em essência, todo mundo entende aqui, não entende? Essência. Deus é santo em essência e não por derivação, como aqueles que são transformados, que é o nosso caso, pela ação graciosa do seu Espírito. Nós somos santos por derivação, fomos santificados pelo poder de Deus. Isaías teve uma compreensão tão correta sobre esse assunto que ele disse: e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. John Piper, que é um pregador renomado e reformado, define bem o que Isaías quis dizer, quando ele afirma o seguinte: a glória de Deus é o resplendor da sua santidade. Por isso que eu pedi para colocar a santidade depois do primeiro tópico. Aí, viu? Santidade de Deus. A glória de Deus é o resplendor da sua santidade, a irradiação do seu valor infinito. E quando essa santidade flui, ela é vista de maneira bela e grandiosa. Ela tem tanto a qualidade de ser infinita, quanto a magnitude. Desta forma nós podemos definir a glória de Deus, diz Piper, como a beleza e a grandeza da sua multiforme perfeição. Que é a glória de Deus. Pense na santidade, que é essencialmente inerente a Deus somente, essencialmente inerente a Deus. Se alguém de nós disse assim: eu sou santo, entenda-se por fui santificado, por derivação. No século XVI, meus irmãos, essa santidade já era disputada pelo Papa, que não apenas em vida, mas também após a morte, pelo processo de canonização, os papas eram considerados santos, aos quais se atribuíam inclusive milagres, por ordens e princípios bíblicos. Sempre esse assunto esteve fora da exclusividade de Deus, não é? Então, tornar alguém santo no sentido de que é perfeito porque fez algum milagre e ainda continue fazendo milagre mesmo depois de morto, é uma afronta a Deus e a sua glória, uma afronta. Mas a proeza não parou por aí, ela foi além, incluindo figuras da igreja e tantos outros que até hoje, figuras que eu quero dizer aqui, são pessoas da igreja, do passado, do Velho Testamento, do Novo Testamento e até os dias de hoje. Pessoas são canonizadas e são postas em frontal conflito com a glória de Deus, porque toda a glória deve apontar para Deus somente e para mais ninguém. Então, figuras de outros tempos que acabam e continuam engrossando as fileiras dos que por decisão do Vaticano assumem esta equivocada posição, que não está na Escritura. Então a gente já começou com somente a Bíblia, para ninguém hoje ter dificuldade de falar assim: não, mas espera aí, sempre foi assim, por que vai ser diferente agora? Não foi sempre assim, não foi sempre assim, não é? Na Escritura não foi sempre assim. O livro de Êxodo está lá no início da Bíblia, até em cronologia, e Deus está dizendo claramente: não terás outros deuses diante de mim. Mas, meus irmãos, como se isso já não fosse bastante, papas e fiéis da igreja de ontem e de hoje, a glória de Deus também encontrou disputas na doutrina da salvação. Desde o momento que entendeu-se na equivocada habilidade humana de decidir abrir o coração para Deus e dizer: pode vir, eu te deixo entrar na minha vida, vir a Deus através do falso entendimento de livre-arbítrio, além de se manter nesse status, realizando boas obras. Vejam, Deus está sendo ofendido todos os dias, continuamente, porque o homem é como se colocasse lá de Deus assim: eu sei que o Senhor é Deus, mas o Senhor mesmo me criou com a liberdade de fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Então o Senhor não manda na minha vida. É uma outra forma de dizer isso para Deus. Eu tenho livre-arbítrio, o Senhor quer me dar licença? Foi o Senhor que me fez assim. Então o Senhor me dá licença para decidir o que eu quero, do jeito que eu quero?
Fica tranquilo no lugar do senhor aí, entendo que o senhor é Deus, te reverencio, muito bem, mas eu vou decidir a minha vida do jeito que eu quiser, o senhor, por favor, me respeite. Só falta falar isso para Deus, não é? Muito bem, a isso deve-se acrescentar que numa realidade paralela aos ídolos que retratavam e ainda retratam alguma figura bíblica ou de algum devoto, não é, da fé romana, nós não podemos dimensionar, aqui quando eu falei de pessoas, né, por exemplo, São Paulo, quando fala de São Paulo, não está falando do time de São Paulo não, né? Não está falando de São Paulo apenas como apóstolo, mas como um santo que está na eternidade e com poderes na eternidade como os outros apóstolos. E aí vem alguém que nem apóstolo é, que é São José, né? E tantos outros santos que eu não vou mencionar, que tem mais santo do que fiel, né? Nós não podemos deixar de mencionar os deuses gregos, muito conhecidos por causa da mitologia grega, tão ensinada nas nossas escolas, além de líderes religiosos, que apesar de estarem mortos, foram transformados em verdadeiras divindades. O apóstolo Paulo resume bem o que todos esses deuses representam, na medida em que ele diz lá aos Gálatas 4:8 o seguinte: outrora, porém, não conhecendo a Deus, serveis a deuses que por natureza não o são, falando para a igreja da Galácia. O apóstolo Paulo continua: no tocante a comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. 1 Coríntios 8:4. Paulo ainda, meus irmãos, dizendo aos coríntios, isso aqui é um pouco... Se fosse eu diria em outras palavras, mas é revelação bíblica, eu vou falar exatamente como está lá. O sacrifício ao ídolo. Vocês já encontraram um sacrifício nas encruzilhadas? Paulo está dizendo, o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ele pergunta. Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Pergunta Paulo. Antes digo que essas coisas que eles sacrificam, eles as pessoas, né? É a demônios que as sacrificam e não a Deus. A palavra demônio assusta para, né, quem não está acostumado a falar. Fala demônio. O que é um demônio? Um anjo decaído. Mas Paulo está dizendo aqui, quem inventa Deus, quem faz os seus ídolos, quem os cria, está fazendo sacrifícios a demônios, lá em 1 Coríntios 10, 19, 20. Mas, meus irmãos, talvez a expressão mais degradante desta glória perdida na mente e no coração do homem esteja muito bem retratada pelo apóstolo Paulo, lá no capítulo 1 de Romanos, onde ele diz assim, portanto, tendo conhecimento de Deus, falando dos homens, não o glorificaram como Deus, não lhe deram glória e nem lhe deram graças, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como, isso é absurdo, de aves, quadrúpedes e répteis. Há aqueles que adoram o boi, o rato, e adoram os animais, há aqueles que adoram o sol, a lua, as estrelas, quando a glória deveria ser somente dada a Deus. Eles mudaram a verdade de Deus, diz o apóstolo Paulo, em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Eu creio que esta é a ofensa, a pior das ofensas, não é? Mas todas elas o são, porque ofuscam a glória de Deus. O próprio povo de Israel, irmãos, igreja, do qual nós somos continuidade, se desviou tantas vezes desta prática característica dos que servem a Deus, levantando altares a deuses estranhos e oferecendo sacrifícios a eles. Nós já falamos aqui sobre como a palavra Baal, em uma determinada ocasião, serviu para definir vários deuses no Velho Testamento, até que num dado momento o Baal tornou-se palavra que definia um Deus, mas um Deus falso, logo definia nada. Lembrem-se daquela grande experiência vivida por Elias no Monte Carmelo, quando enfrentou os 50 profetas de Baal, estão lembrados?
Eles ficaram clamando e sacrificando a Baal desde a manhã até o meio-dia, e gritavam e se retalhavam, porque nada recebiam em troca, nenhuma resposta havia. E Elias zombava deles, dizia: gritem mais alto, clamem mais alto, quem sabe ele está descansando. Elias desafiou aqueles 450 homens e disse assim: vocês ofereçam 2 novilhos aí, depois eu vou oferecer, vai ser a minha vez. Eu vou oferecer, vou clamar e vou degolar esses novilhos aí, e vou oferecer a Deus, a Deus. Aquele que ouvir, aquele que receber o sacrifício, esse é Deus de fato. Resultado vocês todos conhecem, está no primeiro livro dos Reis, não é? A decepção dos Baalins foi muito grande, e por fim todos eles foram mortos. Meus irmãos, a igreja segue, e apesar de toda a luta desses reformadores, o problema não apenas continua, como o problema está aumentando cada dia mais, em novas modalidades, inclusive dentro de igrejas evangélicas, no culto antropocêntrico, onde eu estou bem na igreja, estou me sentindo tão feliz com a minha igreja, porque eu gosto tanto da minha igreja, mas onde está a glória de Deus? A razão é esta. Sabe qual é a parte que eu mais gosto da igreja? Eu gosto da igreja quando oro, porque olha, eu me sinto tão perto de Deus. Qual a parte que eu gosto mais da igreja? Não, eu gosto mais é quando eu canto a Deus, porque eu choro, eu derramo a minha alma perante Deus. Meus irmãos, não é muito comum ouvir um crente dizer assim: a parte que mais me atrai na igreja é a pregação da sua palavra. Não é comum, mas isto é lamentável, é uma pena. Sabe por quê? Porque através da palavra de Deus, nós mostramos que Deus continua sendo o centro, a origem, a fonte que sustenta a sua igreja, que alimenta, que transforma, santifica, pela palavra de Deus. É claro que nisso nós pastores falhamos muito, em não estar preparados adequadamente para falar de Deus à altura de Deus. Por outro lado, meus irmãos, nós tentamos diluir o evangelho para que ele seja mais acessível à igreja pós-moderna, onde muitas pessoas se ofendem por poucas coisas, não podem ouvir algumas coisas, elas saem ofendidas da igreja e não voltam mais. E então alguns pregadores ficam muito preocupados: será que eu estou pregando? Por que a pessoa não está satisfeita? Por que não gostou? O que está acontecendo? O que eu tenho que mudar? Prega a palavra, está aqui, prega a palavra, é ela que vai mudar a minha vida, e vai mudar a sua, e vai mudar a nossa. Prega a palavra, sempre. Vai doer muitas vezes, na maioria das vezes vai doer. Sabe por quê, meus irmãos? É porque nós somos pecadores. Quem está doente, meus irmãos, e é internado, sofre muito através do tratamento a que é submetido, mas esse tratamento é para que essa pessoa seja curada. Meu pai não tinha mais acesso a todo o tratamento que recebeu o ano passado no hospital. Como sofreu? Sofreu muito, mas todos trabalhavam para que ele tivesse uma certa qualidade de vida. Quando a palavra de Deus é pregada, meus irmãos, longe de num primeiro momento trazer algum afago, aquele conforto que todos nós procuramos num primeiro momento, primeiro ela nos lança, como nós falamos na semana passada, o holofote aceso. A lei mostra o nível de pecadores que nós somos e nos faz pequenos, e em mais Jesus Cristo, por graça e misericórdia, estende a sua mão, havendo sido morto na cruz em nosso lugar, nos ergue desse estado de miserabilidade, e aí nós recebemos o conforto, depois de arrependidos, confessando os nossos pecados, mudando a nossa vida, as nossas atitudes. Então vem o conforto, renova as forças, fortalece. Então, no segundo momento e último momento, minha filha, põe aí, é você que está aí com o data show, põe por favor, a glória ameaçada. Por que eu não coloquei a glória de Deus ameaçada? Vou falar logo aqui no início, e eu peço a minha filha que ponha logo também embaixo aí, né? Então o segundo ponto é a glória ameaçada. Aí pode colocar aí logo abaixo,
não a glória de Deus. Porque Deus não depende de nenhum fator ou elemento externo para preservar a sua glória intacta. Somente Ele tem desde a eternidade. Deus não depende de alguém crer nele, de alguém fazer alguma, eu vou colocar esse termo, bajulação. Não é uma adoração, mas alguma bajulação. Ô paizinho querido, como o senhor é lindo. Isso é bajulação, né? Porque quem não, mas eu estou falando é do Espírito, piorou mais ainda, né? Não, mas eu estou falando das qualidades, etc. E Deus é lindo. Bom, meus irmãos, eu às vezes posso cantar também que Deus é lindo, mas a gente tem que parar um pouco e pensar, e ter muito cuidado nisso, não é? Porque quando a glória de Deus se manifestava no Velho Testamento, o povo não dizia, ó, como o Senhor é lindo, sabe? O povo tinha medo de morrer, porque Deus estava manifestando a sua glória. Santidade de Deus sendo manifesta, o povo ficava apavorado. Então aí alguns dizem assim, por isso que eu não gosto do Deus do Velho Testamento, mas ele não é diferente do nosso, ele não é. É que com a vinda dele na pessoa do Filho, parece que ele ficou mais bonzinho. Meus irmãos, é uma interpretação equivocada de Deus. Jesus é o nosso advogado da sua igreja, e ele hoje intercede por nós perante o Pai, clama pelos nossos pecados diante de Deus. Ele mesmo mandou fazer isso. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Mas haverá um dia em que ele virá como? Na qualidade e na condição de juiz. Quando ele apareceu a João, o evangelista, lá em Apocalipse, João caiu aos seus pés como morto. Aquele João amigo, aquele João conhecido como o discípulo amado, cabeça no ombro de Jesus. Ao ver Jesus, aquela visão do Apocalipse, ele cai aos seus pés como morto. Era o mesmo Jesus. E Jesus diz a João assim, não temas, sou eu, primeiro e último, que vive e foi morto. Jesus se identifica a João. Então, a glória de Deus não depende de quem quer que seja, do que as pessoas pensam sobre Ele, das atitudes que tomam em relação a Ele. A glória que está ameaçada cada vez mais é a glória da igreja. Olha aí, minha filha, a glória ameaçada aqui é a glória da igreja, que confessa ser depositária da fé em Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Este brilho, meus irmãos, está em risco. O meu brilho, seu brilho, a glória da igreja está em risco. O modo como nós servimos a Deus reflete o entendimento que nós temos de Deus, e a maneira como nós o glorificamos na nossa vida é refletido pelo modo como nós vivemos, como nós o servimos, como nós o tratamos na igreja, como nós andamos nos seus caminhos, como nós nos comportamos. E meus irmãos, tem muita lâmpada apagada na geração de hoje, muita lâmpada apagada. Deus se mantém glorioso e soberano absoluto sobre tudo e sobre todos. Apesar de toda a decadência ocorrida através dos séculos, de todos os desvios verificados no mundo inteiro, das afrontas que sempre foram direcionadas para Deus, foram direcionadas para a sua palavra, para a sua igreja, Deus permanece assentado no seu alto e sublime trono, inatingível, conduzindo tudo para um fim inevitável. Muitos já passaram pelo momento de comparecer diante dele, não é? Estão lá, na eternidade, ou apartados na condenação, ou aguardando, entre aspas, não é? Pelo momento do fim da história, onde nenhum homem é capaz de definir, mudar, governar a sua própria maneira. Deus na Bíblia está dizendo que vai terminar tal história em algum momento, e vai mudar este mundo, vai transformar e tal, etc. Vai começar tudo de novo, novos céus, nova terra, etc. Mas não. Sabe quando o homem se sente realmente totalmente nulo? Quando a morte bate às suas portas. Aí ele vê quem é Deus, assustado. Na verdade, ele está vendo a mão de Deus dizendo assim: vem,
E o que ele pode fazer nesta hora? Simplesmente vai. E aí teme a Deus. Mas chegou o fim. Não há o que fazer mais. Alguém diz assim, meus irmãos, que enquanto muitos estão, os deuses de tantas pessoas estão morrendo, não é? Os seus ídolos, nos mais variados, nas mais variadas formas, né? Ídolos de novela, de cinema, de sei lá de que mais, não é? A ídolo de tanta maneira, inclusive o dinheiro, que Paulo diz, olha, cuidado com o dinheiro, com a avareza, a idolatria, cuidado, que coisa, né? A avareza e a idolatria, Paulo diz. Então há tantos ídolos e eles estão indo embora. E enquanto eles estão indo, Deus está vindo. Ele está vindo. Então nós temos muitos motivos para pensar, para refletir, para parar e pensar assim: por que a igreja está ofuscando a glória de Deus? Isto é arriscado, né? Então, meus irmãos, a esta realidade, o que é que significa? Vamos avaliar aqui, resumidamente, o que se passa fora e dentro dos limites da igreja. O mundo permanece fabricando deuses, centrado em si mesmo, sem padrões de conduta definidos pelo próprio Deus, mas que atendem aos moldes de uma sociedade constituída por gênios e incautos ao mesmo tempo, todos entregues à sua própria loucura, como se no final fosse ficar tudo bem. Mesmo havendo momentos assustadores, como grandes desastres climáticos governados por Deus, ou simplesmente quando a morte enfim bate à porta. Isso é o mundo. E quanto à igreja? Eu creio, meus irmãos, que aquilo que nós falamos da Confissão de Cambridge define bem o quadro que retrata a igreja da nossa época. Vamos ficar alertas para que a igreja, e eu vou aqui apenas destacar um item que eu não mencionei, nesta declaração, disse o seguinte, não é? Que os pastores negligenciam a supervisão do culto. Essa decisão de Cambridge, supervisão do culto, que lhes compete, inclusive, o conteúdo doutrinário da música. Eles estão falando isso lá em 96. À medida que a autoridade... outro dia falei lá em casa para a minha esposa, falei assim, tem uns pastores que vão para os 880, então tem algumas igrejas que o pastor vai lá e faz o seguinte: ó, meus irmãos, no conselho, vamos fazer o inário que nós vamos usar aqui. Eu creio que aí já é o extremo mesmo, porque a igreja depois vai cantar em outra igreja, e aí de repente tem muita coisa, mas muita coisa no inário diferente, porque aquele pastor, aquele conselho, eu conheço uma igreja assim, não conheço tantas, conheço uma igreja presbiteriana que fez isso, mas é o zelo extremo. Mas eles continuam dizendo, à medida que a autoridade bíblica foi abandonada na prática, que as suas verdades se enfraqueceram na consciência cristã, que as suas doutrinas perderam sua proeminência, a igreja foi cada vez mais, ouçam meus irmãos, ouçam, a igreja foi cada vez mais esvaziada da sua integridade, autoridade moral e discernimento. Quantas pessoas no mundo respeitam a igreja de hoje? Falem para mim. Quantas? A igreja está perdendo a sua dignidade diante do mundo, porque ela está perdendo o seu brilho. É óbvio que cada crente, cada um de nós precisa voltar para nós pensar assim: Deus está sendo glorificado na minha vida? As minhas palavras, decoramos aí o versículo 14, Salmo 19, né? As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esta é a realidade que cada um de nós vive, meus irmãos, porque esta é a forma de mostrar a glória de Deus. Esta é a forma. A Bíblia precisa ser ensinada e pregada na igreja, ou seja, as posições da Bíblia e do seu ensino, dizem os teólogos de Cambridge, que eram autores, pastores inclusive, alguns ainda muito conhecidos, famosos, não é? Famosos no sentido de pregarem, não é? Um deles é Michael Horton, um dos mais influentes destas decisões de Cambridge. Procurem Michael Horton no YouTube, vocês vão achar, não é? Procurem lá
na internet e vão achar obras, trabalhos que ele fez, tal. Eu citei John Piper, há muitos pregadores que vocês podem procurar na internet, reformados, homens de Deus sérios, que vão dizer coisas que a maioria da igreja não quer ouvir, mas é a Bíblia está sendo pregada. Não devemos aceitar menos do que o que Deus tem nos dado aqui, não podemos, não devemos. Eu sonhei, eu tive uma visão, então algumas coisas assim, que surgem do nada, eles estão dizendo, não, a obra do Espírito Santo na experiência pessoal, não é o pastor Marcos dizendo, são doutores, homens e mulheres de Deus, que lá em 1996 diziam isso, mas eles não estavam dizendo novidade não, eles estavam falando aquilo que já está na Escritura. A obra do Espírito Santo, na minha experiência, não pode ser desvinculada da Escritura, a Bíblia é o parâmetro. O Espírito não fala em formas que independem da Bíblia. A parte da Escritura nós nunca teríamos conhecido a graça de Deus em Cristo, meus irmãos. Nunca. Seitas, sim, muitas delas surgiram com revelação. Muitas. Algumas bem conhecidas por nós aqui. Alguém lá atrás viu Jesus, alguém lá atrás teve um sonho, alguém lá atrás teve uma revelação, e aí começou um segmento sectário. E não são pequenos não, são movimentos grandes. Não havia glória de Deus, e não há glória de Deus. A obra do Espírito Santo na experiência pessoal não pode, repito, ser desvinculada da Escritura. A parte da Escritura nós nunca teríamos conhecido a graça de Deus. Palavra bíblica, repito, meus irmãos, a palavra bíblica e não a minha experiência pessoal, espiritual, é o teste da verdade. A experiência que eu tive é subjetiva, o que eu senti é subjetivo, o que eu sonhei é subjetivo, o que eu imaginei. E alguém poderá dizer assim, mas como eu vou explicar o que eu sonhei aconteceu no outro dia? Eu não vou explicar, não vou. E a palavra de Deus não vai me induzir a explicar isto. O que a palavra de Deus vai dizer claramente é: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso está muito claro. O que a Escritura vai dizer? Examinais as Escrituras, é uma afirmação, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então as decisões de Cambridge voltaram para isso. Cuidado com os seus sonhos, cuidado com as coisas que acontecem no dia seguinte e você logo associa com a Deus fazendo alguma coisa. Estude a palavra de Deus e veja o que acontecerá na sua vida. Leia, trabalhe, esmere-se nisto e veja o que vai acontecer. São elas que testificam de mim, disse Jesus. Eu estou finalizando, irmãos. Apesar desta realidade estar atingindo inúmeras igrejas históricas e principalmente novos movimentos que surgem e se agitam a cada dia, a Igreja de Cristo permanece centrada na glória de Deus. E aí, vou citar aqui Piper mais uma vez, dizendo o seguinte: a glória de Deus é o objetivo de todas as coisas. A grande missão da igreja é declarar a glória de Deus entre as nações. Está lá no Salmo 96 e outros textos mais. Anunciai entre as nações. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que... Olha que lindo! Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele,
força e formosura no seu santuário. Coisa linda, é a Bíblia sendo cantada, maravilhoso. Desta forma, meus amados irmãos, de maneira conclusiva, todos nós precisamos estar atentos à principal razão da nossa existência, ou seja, promover a glória de Deus através da nossa vida. Que Deus, meus irmãos, nos ajude a nos esvaziar dos modismos, a nos esvaziar de nós mesmos e profundamente interessados em fazer todas as coisas de acordo com a nossa intenção, nosso pensamento, voltando-nos para a palavra de Deus. Somente assim Ele será glorificado através de nós, quando nós estivermos separados, quando nós estivermos reunidos, seja agora aqui no culto, por onde os nossos pés andarem, Deus será glorificado. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém. Convido meus irmãos, a Ângela vai nos acompanhar com o hino Bondoso Amigo. Enquanto isso, peço aos presbíteros, por gentileza, venham aqui à frente tomar assento comigo à mesa, para que nós ministremos a ceia do Senhor. Vamos lá, meus irmãos, vamos cantar. Vamos lá. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste, carregado de pesares e de dor. A Jesus eterno abrigo, vai. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e por seu amor tão terno, paz terás do coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Amém. Cristo é o verdadeiro amigo. Podem sentar, meus irmãos. Um bondoso amigo é Cristo, não é? Sentem, podem sentar, meus irmãos presbíteros, por favor. Nós vamos aqui, meus irmãos, usar o texto do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, onde ele nos orienta claramente. O momento da ceia é um momento de análise, não é? É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 11. Capítulo 11. Diz aqui no versículo 28, desta maneira, olha: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É preciso examinar, não é? O alimento não está aqui. O alimento nós já tivemos durante o dia, não é? Aquele almoço farto, abençoado, nem tenha sido um arrozinho, feijão e ovo, não tem problema, não é?
Foi suficiente para fartar-nos? Foi. Isso aqui não é para o corpo. Então, não é feito em quantidade para saciar o corpo, não. Isso aqui é para a alma. Cristo está presente espiritualmente na ceia. Isso é um dos valores resgatados na reforma também, não é? Então o apóstolo Paulo continua dizendo: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O momento da ceia é um momento muito importante, meus irmãos, porque se a minha vida não está caminhando bem, se existe um momento para eu parar e dizer assim, eu tenho que interromper isso, é agora. Porque então eu estou comendo e bebendo juízo para mim, é o que Paulo está dizendo aqui, condenação para mim. Porque o pão e o cálice não têm um poder mágico, não é, de fazer alguma diferença. Tem. Está em harmonia com o que eu sou, com o que eu faço, não é? Com a vida que levo. Então ele diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Graças a Deus, porque Cristo instituiu a ceia. E eu dizia antes da pandemia, não é? Que o culto que deveria ser mais concorrido na igreja é o culto da ceia, porque é quando nós somos fortalecidos duplamente pela palavra de Deus e pela ceia do Senhor. Deveria ser o culto mais... É claro que hoje o culto concorrido está meio complicado, não é? Mas ainda assim, nós ainda temos muito espaço aqui para alguns crentes que no dia da ceia precisam lembrar assim: gente, eu já estou sem a igreja, estou acompanhando pela internet, estou sem a comunhão dos santos, vou ficar sem a ceia, não posso. Vou convidar os irmãos a neste momento inclinarem as suas cabeças, porque Jesus nos ensinou a fazer exatamente assim, não é? Eu vou pedir aquele álcool em gel, alguém pode trazer para mim por favor, obrigado, Noel. Muito obrigado, viu? Aproveitar aqui, vou servir aos nossos irmãos presbíteros que estarão ministrando aí, distribuindo os elementos a vocês, tá? Este pão que eu vou pegar não é o pão que será servido para vocês não, gente, não fiquem preocupados não, viu? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Que pão bonito, lindo é Jesus Cristo, não é? Falei agora no púlpito ali, né? Esse pão está muito bonito, é verdade, mas o que ele representa é incomparavelmente melhor. Corpo do Senhor Jesus. E da mesma forma, ele tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, sangue derramado em favor de muitos. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Nós vamos orar, pedindo a Deus que abençoe esses elementos, antes que todos participem da ceia do Senhor. As crianças vão se acomodar, aí, né, Lulô, Lica, e nós vamos falar com Deus agora. Senhor nosso Deus e Pai bendito, graças te damos por este momento rico, precioso, de participação da ceia do Senhor. Alimenta a igreja, Senhor Deus, pela tua palavra e por aquilo que estes elementos representam, que é o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fortalece-nos, imploramos, em nome de Jesus, abençoa estes elementos. Amém. Eu vou pedir aqui aos presbíteros que levem cada um os 2 elementos, viu, irmãos? E você pode pegar o seu elemento e já comer o pão e tomar o cálice também. Nós temos só 2, não é? Hoje aqui. Bom, de qualquer modo vai sobrar, vai faltar para um, é isso? Ok, então você leva os 2, aí nesse caso vai descer. Os irmãos vão participar, por gentileza, queiram ficar em pé. Aí os irmãos presbíteros se organizem aí, por favor. Obrigado.
Obrigado, Osmar. Muito obrigado. Podem sentar, irmãos. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Tomai e comei. Fazei isto em memória de mim, disse o Senhor Jesus. Pode sentar, pode sentar. Convido os irmãos a que, por gentileza, fiquem em pé. Nós vamos encerrar o culto desta noite. Estarei impetrando a bênção e nós entoaremos o tríplice amém. Depois estaremos desconectando, dando boa noite aos irmãos que estão aí na internet conosco. E eu rapidamente falarei um pouco rapidamente mesmo, sobre domingo que vem, a reunião que o conselho fez a sexta-feira e os resultados dela, irmãos. Então recebam a bênção, por favor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos fortaleça e nos dê da sua bênção, promovendo a sua honra e a sua glória através de nós, pelos méritos conquistados em Jesus na cruz, seu Filho, que vive e reina hoje, para todo sempre. Amém. Poder sentar antes que a nossa irmã Ângela toque